Alô, bom dia para todo mundo. Gente, eu não sei mexer nesse negócio. E aí? Como é que eu faço? Pois é, tô aqui. Consegui mexer no negócio. Eu ando pensando muito. Eu tô acompanhando todo esse lance com um garoto que tem um cabelo lindo assim, comprido, enorme. Parece que postou alguma coisa que viralizou. Hoje em dia, viralizar é o verbo almejado por cada um que coloca na internet alguma coisa. Mas aí eu fiquei pensando, o negócio não é por aí. Não é por aí, não é chegar e... Minha avó dizia uma coisa, corte o mal pela raiz. Se você não cortar o mal pela raiz, danou-se. Você vai consertar a coisa num determinado momento, mas num outro determinado momento, essa coisa ressurge. E talvez até com uma força até maior. Então, essa questão da pedofilia. Até que ponto as próprias pessoas que hoje estão berrando, gritando isso e aquilo, inconscientemente, mas de uma forma quase que consciente, não estão incrementando tudo isso. Eu me lembro, engraçado, quando o Daniel nasceu, havia uma coisa que vinha dos adultos, pessoas bem mais velhas, muito mais velhas, das quais você sempre acha que vai ter um pouco de lucidez e equilíbrio, eram exatamente essas pessoas que chegavam a dizer assim, ai meu Deus, ele tem um piu-piu, bilau-bilau, bilu-bilu, e queriam tocar, brincar com aquilo, com o órgão, sabe, o órgão sexual do bebê. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, isso não é possível, não existe uma coisa assim. Isso não é carinho, isso não é amor, isso não é nada disso. É o quê? Uma falta, uma perversão partindo do outro, quer que seja ele um velhinho caquético com bengala, quer seja ele considerado um homem ou uma mulher sábia. Não. Isso é uma perversão. A outra coisa que os pais permitem. Naquela época eu ficava abestada, que eu dizia, meu Deus do céu, será que sou eu a única que não permite que um adulto venha, um burro velho, venha brincar dessa forma com meu filho? Com um bebê? Um bebê. Aí, agora, eu estou vendo que não parou, a coisa ao contrário, ficou até maior com o uso da internet. Agora, se essas coisas existem, lembre-se bem, até que ponto a sociedade não incentiva tudo isso? Até que ponto? Porque a verdade essas coisas só têm milhões de visualizações disso e daquilo, porque milhões de pessoas entram para ver, assistir uma perversão explícita, com uma roupagem de
Ai, como eu me preocupo com as crianças. Meu Deus, essa questão da pedofilia é muito séria e tal. Mas deixa eu ver o Bilal, o Biloca, Bilou, não sei o quê, do bebê. Então, pensem bem a respeito disso. Até que ponto a sociedade, o nosso vizinho, nosso tio, nosso avô, isso aí, não estimula tais comportamentos. Aliás, eu até, por incrível que pareça, pessoas velhas são bem mais perigosas do que as novas. E nesse setor, nesse item de perversões, eu até indicaria para vocês um livro que são 2 volumes, escrito pela Simone de Beauvoir, que é fantástico, chamado A Velhice, onde você aprende a olhar o velho de outra forma. Não é porque o sujeito está velhinho, usando bengala, que ele, com os anos de vida, lhe deram uma humanização que ele nunca teve e nunca terá. Ou a gente assume isso, de repente é triste assumir que, por exemplo, um avô pode ser capaz de abusar sexualmente do seu neto, usando esses carinhos, sabe, deixa eu ver o piu-piu e pique do seu próprio neto. Até que ponto não pode ser isso? Até que ponto mães que pegam, que não observam os seus filhos, de repente seu filho chega em casa com uma linguagem diferente, com temas da linguagem, da linguagem que ele teria que honrar por ter 2 anos ou 3 anos. Ele chega em casa com uma linguagem diferente e você acha bonitinho. Engraçado, comigo aconteceu a mesma história. Eu me lembro quando o Daniel era pequeno, um belo dia ele apareceu com uma carga de linguagem, de papo, que não fazia jus à idade dele e a bagagem de experiências que ele tinha tido, que ele tinha com a gente. Aí, de repente, um dia apareceu com uma revista, Playboy. Eu falei assim, meu Deus, e apontava a bunda, isso e aquilo. Eu pensei e falei com o Ronaldo, olha, esse menino, o Daniel, trouxe isso de fora. Não foi daqui de casa. Ninguém tem esse linguajar. Aí eu fui e falei para a mãe de dessas crianças, que eram amiguinhas do Daniel, eu falei, olha, cuidado, toma cuidado, porque isso está vindo de fora. Se o seu filho começar a falar essas coisas, querer ver a revista Playboy, saiba que isso foi incrementado por alguém do prédio. Essa pessoa olha para minha cara e diz assim, Márcia, como você tem uma mente suja. Eu falei, tudo bem. Eu avisei. Não deu outra. Eu retirei o Daniel daquele círculo de amizades. Por que tive que fazer isso? Porque as brincadeiras aconteciam no playground, na parte de baixo do prédio. E eu avisei todas as mães e a que tinha mente suja, foi colocada como mente suja, fui eu.
Passaram-se, aí saí fora, tirei o Daniel daquela entourage, daquele grupo de crianças. Aí eu me lembro que a gente... Aí foi um negócio, foi aí que ficou... Eu comecei a incrementar brinquedos e isso e aquilo, amiguinhos que iam lá para casa e nenhum deles queria ver a revista Playboy. Perguntava se você tem a revista Playboy. E foi o que... E depois, como outro artifício, saímos do Rio de Janeiro e viemos para Friburgo. Fomos para Friburgo. E lá, em Friburgo, realmente o Daniel teve uma outra formação. As crianças de Friburgo ainda não tinham sido seduzidas por essa perversidade, por essa perversão urbana. E não deu outra. Nós estávamos em Friburgo quando um dia essa adulta que chegou e falou que a mente suja estava comigo, e eu até apontei quem era a pessoa, na verdade era um faxineiro do prédio. Aí essa pessoa chegou e disse: ah, Márcia, você estava com razão. Eu falei: uau, você avisa uma coisa que está brotando da terra, está nascendo, e essa pessoa não arranca. Sacou? Aí depois o que é? O que vai fazer? Vai chorar o leite derramado? Não, é mais prático chegar e falar: alguém, fulano, tem uma mente suja. É mais fácil fazer isso, muito mais fácil. Eu me pergunto onde estarão essas crianças que de alguma forma foram bulinados, como dizia a minha avó Vitalina, por aquele adulto pervertido. Então, o mal se arranca pela raiz. Eu digo para todas as mães de crianças pequenininhas, desde bebês, passem primeiro a observar como a sua própria entourage, pessoas como avós, tios, tias, sei lá mais quantas, amigos, reagem com o seu bebê. Afastem-se daqueles que, olha, ele tem um piruzinho, deixa, aí começa a mexer no piruzinho da criança com com a desculpa de que é alguém idoso, alguém que já viveu, alguém que tem a sabedoria atrás, nas costas. Aí você acha que aquilo não é maldade, aquilo não é perversão. É, sim, é perversão. Eu morro dizendo isso. Então passem a observar e passem também a selecionar, principalmente quem mora em prédios e aquela coisa toda, passem também a selecionar bons profissionais que não vão cair nessa de bulinar as crianças. Entendeu? Tem um livro, não está aqui, que eu tenho, está na biblioteca, mas a essas alturas achar esse livro vai ser um negócio. É L'Enfant le Pédéraste, A Criança e o Pederaste. Observem, esse cara
esse cara, quando eu li, eu falei, meu Deus, alguém que pensa mesmo da mesma forma que eu. Uma criança pode ser bulinada dentro de um filme, de um cinema, por alguém que está sentado do lado e deixa eu dar uma pipoquinha, uma jujuba. Aí você está do lado, uma mãe assim, idiota. Ai, que interessante. Pô, hoje encontramos um senhor tão agradável que deu jujuba para o meu filho, que se ofereceu para levar ao banheiro. Foge disso, foge disso. Tudo bem se o filme está agradável, você não quer perder um pedaço, mas é o seguinte, não permita isso. E tomando essas atitudes, você pelo menos cortará metade do mal pela raiz. E vamos torcer para que esse mal não esteja exatamente dentro da própria família, tá? Um beijo. Tchau.